Eita, 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 vamos acordar, vamos pensar, vamos animar todo mundo, que nosso espírito tá bonito e tá chegando. Bom, para mim falar um pouco aí, nós índios indígenas do Acre, para nós fazer o nosso conversa, sempre nós começamos com nosso canto para chamar nossos ancestrais, nosso espírito, nosso tudo. É, Antes de eu falar, eu vou soltar aqui um canto de alegria, um canto de encontro, um canto de espiritual lindo, bonito e enorme e comprido. Muito vasto. Todo mundo em pé, escutando o meu canto, do minha oração. Chao. Sekarang kena ke yo ibu kena songke yo ibu sina pipa kena tangke una no marati una no masidante sina cai pau hi ipete matu ku suwa so bidake matu sina butake sawa kabe atakina nenua ta kai ni nenua ta kai ni nenua ta kai ni nenua ta kai ni nenua inga kai ni nenua inga kai ni nenua no kai ni nenua no kai ni Chanarua inga kai ni Chanarua inga kai ni nenua hui kai ni nenua hui kai ni House. Bom, a minha palavra que eu vou aplicar aqui é como os nossos irmãos já falaram aí sobre negócio importante, tudo de Oxibu, que já aplicaram aí conhecimento, né? Como eu sou índio do Acre, eu vou contar aqui sobre a nossa história de antigamente, do origem, como o nosso parente vinha surgindo no começo do mundo. Sempre meus parentes viviam com espírito, trabalhar com espírito, com a alma mesmo. Nessa época vivia nua e eles comiam parentes falecidos, com pouco a mais concentrava o espírito dentro do corpo. Hoje em dia, nós não comemos mais nosso parente falecido. Hoje em dia estamos vestidos e falamos em português. Naquela época, meu povo não falava língua de português e não sabia escrever, não tinha escola do Nauá, só tinha a escola dos índios, para onde eles aprendem a reza de cura e medicina e várias coisas. Hoje em dia, como eu sou do Abulção pesquisador, eu abri um caminho para nós trabalhar junto sobre Escola Viva ou na Suburriga. E aí, como eu sou pesquisador, eu pesquisei como
meu povo fazia de antigamente. Esses novos que estão nascendo agora não estão conhecendo e não estão sabendo. Aí resolvi para publicar cada vez livro por cima do livro para aquele jovem e verem e aprenderem também. Nosso livro é aí que indica a história de antigamente, como meu povo surgia. Até que um dia eu vou aplicar uma história sobre chucu-chucuã, como eu estou aplicando essa palavra. Meu povo sempre vivia vários anos, até com os 2000 e 1800 anos que eles viviam. Nessa época, a primeira geração, o meu povo era enorme, alto, era corpo meio maior. Eles faziam as dietas, eles respeitavam as leis da natureza. Hoje em dia, esse jovem não conhece e não respeita a natureza. Não acompanha ancestrais bem direito. Então, por isso, nós idosos, nós índios idosos, nós temos que dar aula para os nossos netos, nossos filhos, nossos genros, nossos parentes. É por isso que eu pensei, eu fiz uma escola viva sobre Copixaba, como nosso povo de antigamente vivia. Hoje em dia eu estou lá ensinando para os meus alunos, e por isso que eu estou por aqui, visitar esse nosso encontro desse selvagem. E tudo o que nós estamos aqui, estamos todos parabéns, que nosso Yoshibo está aí conosco, acompanhando conosco, para nós viver na harmonia, na cura e na gratidão. Bom, um tempo falaram sobre como Yoshin com Yoshibo. Yoshin com Yoshibo. Sempre o índio ele existia há vários anos. A Yoshibo queria que os índios nunca que falecia. Para fazer isso, o Yoshibo cantou bastante Chucu-Chucuã. Esse chucu-chucu que o Yoshibo estava aplicando, quem aperreou mais, aquele que quem escutou só a primeira vez, tapou o ouvido, como eles descascam, né? Cobra, barata, aquele que descasca, cobra, barata, escorpião, aranha, calango, guiamum, que chama siri, árvore, como mulateiro, como cerejeira. Esses aí escutaram essa palavra que Chucu-Chucu estava soltando. Estava dizendo, Chucu-Chucu. Aí tinha um rapaz chamado pelo nome de Naimbu. Esse Naimbu era bicho danado, teimoso. Estava perguntando o que é que o Yoshibo está dizendo. Aperreando bastante. O Yoshibo dizia chucu-chucu. Aí nessa hora, estava perguntando bastante já, assim, porção de vez. Tinha, tinha outro rapaz que era esse quem fez mal, virou pinica-pau. O pinica-pau disse, é para viver e morrer, como disse assim, chucu-chucutã, que eu cajique. Aí todo aquele que descasca com o ouvido tapado, assim como nós estamos aqui, nem taparam o ouvido, deu essa problema de morte. O morte não é só um, não é todo mundo só num dia só. Cada qual tem sua vida
É por isso que acompanhamos essa natureza para nós cuidar mais, para adorar mais nossa vida. Vida do nosso povo, vida dos nossos parentes. Cada seres tem sua vida. Então, por isso, índio Caxinauá do Alto, pensando tudo isso, nós fazemos cura com cantoria, com medicina que nós aprendemos, medicina que cura, né? Medicina nativa. Então, nós temos nossa medicina que todo mundo não gosta. Não é para todo, quase todo mundo. É para quem que entende e para quem que aguenta. Nossa medicina é ayahuasca. Essa aí é nossa cura, nossa tradição, nosso professor. Tomamos ayahuasca para aprender, para entender tudo coisa do mundo. É assim que nós viemos fazendo. Hoje em dia, né, bom, de primeiro o pajé vivia os dois, só os três. Hoje em dia é mundo novo, pesquisa novo, tudo somos novo, porque de primeiro existia os dois, três pajés. Hoje em dia já são quase todo Rio inteiro. São os pajés jovens que já aprendem com pajé, mais velho, sabendo de medicina, sabendo de reza de cura, e sabendo de contar a história de antigamente. Meu povo vivia contando história. Hoje em dia não tem mais história, mas tem na minha cabeça e vai sair no livro para contar a história do antigamente, a história do mundo Runicuim. Nessa época, o- o- as naturezas falavam, terra falava, céu falava, água falava, fogo falava, até animais falavam. Quando os índios, o pajé, ia entrar na floresta para matar animais, o índio pega a flecha para flechar algum ovelhado ou porquinho ou anta. Nessa época, quando o índio tá armando uma flecha, o animal disse, vamos chamar o Chai. Aí nasceu a palavra Chai. Vamos chamar o Chai. Não me mexe, Chai, né? Para não matar ele. Aí eu sempre, pajé vem pegando aquele palavra dos animais. Chai. Aí o pajé sobe numa pé de samaúma para tornar o morto que o parente faleceu e tem que ir atrás, pegar o espírito dele para tornar. Sobe num pé de samaúma, o alma, a alma do quem faleceu já está lá no fruqueiro da samaúma fazendo marili com Juxim. Aí o gavião, japinim, pombo, urubu, arara, fazendo cantoria para esse Juxim. Ele subia num pé de samaúma lá, ouvia esse canto do Yuxibu, mas sempre tornava o morto. Pedia para o Yuxim soltasse o espírito, a alma, para tornar, para poder acabar de criar os filhos, viver junto com parente. O pajé vai lá, escunhamba com toda a alma, traz ele. Mas aprende a música lá em cima, como o nosso batismo de Pupimã. É tudo isso que meus parentes faziam, tudo isso. Hoje em dia somos escola viva, somos vivos, somos entendidos e nós estamos ensinando para os nossos parentes, como eu já falei, né? Para o nosso filho, para os nossos netos, nosso genro, nosso parente. Meu trabalho é tudo isso que eu estou trabalhando. Eu sou vivo, eu sou escola viva. Eu entendi muitas várias tradições das naturezas. Do nosso ar, nossa terra, nosso fogo
e nosso mar. Aí vem várias naturezas, árvores, legumes, animais, todos são de natureza, nativos. Cada qual tem vida, cada qual faz abastecimento para nós viver como nosso alimento. Eu acho que minha história é tudo isso que estou contando. Eu não sei se vocês estão entendendo. Eu sei que eu sinto muita dificuldade para falar em português. Eu não criei assim no meio do branco. Eu nasci na Maloca, criei na Maloca, ainda estou vivendo na Maloca, mas sempre continuando com meus ancestrais Runicuim. Acho que é tudo isso, parente. Muito mais, muito obrigado.